Ei, deixa eu te contar o que eu aprendi até aqui com os meus 36 anos. A gente tá indo pra dezembro e quando vai chegando no final do ano, a gente vai ficando assim, mais pensativa, às vezes melancólica, né? Vai trazendo aquela sensaçãozinha de final de ano, pensamentos fervendo. Será que a gente fez boas escolhas esse ano? Será que a gente conseguiu construir alguma coisa e realizou os nossos sonhos? Será, né? E a gente vai ficando naquela sensação nostálgica, né? E aí eu tava pensando, o que meus 36 anos me trouxe? Eu sempre fico muito reflexiva durante aí, ao longo dos anos, mas quando vai chegando no final do ano, né? Acho que todo mundo é assim. Então, eu quero contar pra vocês o que eu aprendi com esse tempo, né, de vida e de experiência, que eu já tô indo ali pros 37 anos e passou assim, né, voou, gente. Então, deixa eu compartilhar com vocês pra ver se alguém também se conecta, né. Então, deixa eu te contar. Por muitos anos da minha vida, eu segui me comparando, sabe? Me comparando com as outras pessoas. Sempre soube que eu era bonita, mas não bonita o suficiente igual certas pessoas, né? Principalmente naquela época, na nossa época, aí, né? Eu já tenho 36 anos, e era muito aquela questão de biotipo, né? Bem magrinho, né? Eu nunca tive um biotipo magro, eu sempre tive uma estrutura óssea maior, E aí tinha aquelas revistas, na TV a gente via, e eu nunca era igual, eu não ia conseguir chegar, não sei se eu fizesse uma cirurgia de diminuições de ossos. Mas, né, não é possível. E aí eu ficava olhando, pensando, gente, eu nunca vou ser magra, eu me achava bonita, mas nunca vou ser bonita o suficiente. Quando alguém falava, nossa, Camila, você é muito bonita, e eu acreditava, mas eu ficava com aquilo na cabeça, sabe, mas não sou tanto, eu queria ter cabelo diferente, sabe, a gente quando é adolescente, a gente passa muito por isso. Então, assim, eu aprendi a não me comparar, saber que eu sou bonita do jeito que eu sou, do jeito que Deus me fez, né? E aprender a lidar aí com as minhas a minha aparência, com o meu jeito, com o meu corpo, tentando fazer o melhor ali, tirar o melhor de mim, melhorando, enfim. Então eu parei de me comparar. A segunda coisa, aprendi que a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem, mas antes eu pensava que eu tinha que fazer o melhor de qualquer jeito, e se não ficasse do meu jeito, eu ficava chateada. Eu aprendi muito isso, de saber me expressar, de saber me colocar, né, criar uma postura aí. Então, ao longo do tempo, não foi só nos 36 anos, né, mas até aqui eu tenho percebido muito isso e cada vez mais tá ficando mais forte, assim, o meu posicionamento, a minha forma realmente de pensar. Então, assim, antes eu deixava coisas me acontecer, eu permitia, né, que coisas acontecessem comigo que me faziam mal. Eu ficava bastante triste, mas eu permitia, porque eu não tinha postura, eu não tinha autoconfiança, eu não tinha autoconhecimento, nem inteligência emocional, sabe, para poder conseguir falar não. Então, assim, com 36 anos, hoje eu posso dizer que eu me respeito muito, muito mais. E o que eu aprendi também, né, o número 3 aí, de coisas que eu aprendi com os meus 36 anos, é parar de querer a validação do outro. Como eu disse, eu acho que vai muito, né, desde o primeiro aí, que a gente vai aprendendo, vai criando uma linha aí, porque o fato de quando eu percebi que eu precisava ter autoestima, buscar conhecimento, me fortalecer, me posicionar. Quando eu percebi tudo isso, eu percebi também que eu esperava muito a validação do outro, né? Como se o que o outro falasse, o que o outro achasse sobre mim era mais importante do que eu mesma, né? Porque eu tava com a autoestima baixa, eu tava sempre querendo ser algo que eu não era, né? Porque eu não me conhecia, então o que as pessoas falavam de mim, eu meio que acatava, né? Meio que eu falava, então tá, porque eu não tinha conhecimento de mim, então fica muito difícil, né? Então é muito mais fácil o outro apontar o dedo e falar o que você é, o que você não é, quando você não se conhece, né? Tem aquela frase, se você não sabe o caminho pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. E a gente não tá falando de caminho aqui, né? Literalmente. Então, eu aprendi que eu que tenho que me validar, eu que tenho que saber quem eu sou, eu que tenho que saber os meus gostos, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é importante pra mim, né, os meus limites e as minhas responsabilidades. Então isso vem muito
com maturidade, né? E maturidade não é questão de idade, porque não tem a ver com idade. Claro que com o tempo a gente vai criando uma bagagem e a gente vai aprendendo bastante, mas não significa que todo mundo que vai ter idade vai conseguir criar essa maturidade. Então a gente só consegue criar maturidade quando a gente vai buscando mesmo esse autoconhecimento. Esse caminho de autoconhecimento, eu acho que é maravilhoso, né? Quando a gente fala assim, autoconhecimento, parece que é meio clichê, parece que já tá uma coisa mais saturada, mas não, é verdade mesmo. É importante a gente olhar pra dentro. Acho que a gente tá aqui na vida pra isso mesmo, pra olhar pra dentro, pra aprender, pra saber se colocar melhor no mundo, pra sofrer menos até, né? Pra saber resolver, porque às vezes, quando a gente não tem nada disso, quando a gente tá perdido, a gente não tem autoconhecimento, a gente não sabe os nossos gostos, quando vem um problema, a gente tá tão fraco que parece que o problema é muito gigante. Claro que existem problemas enormes, mas parece que qualquer mínimo problema é gigante. Quando a gente tem a consciência, né, de quem nós somos, esses problemas, eles vão continuar sendo os mesmos, mas a gente vai saber solucionar de forma melhor, porque a gente vai estar lúcida, acordada. Então, assim, autoconhecimento é maravilhoso para isso. Então, eu vim, ao longo do tempo, aprendendo muitas coisas, né? E com meus 36 anos, eu tenho percebido muito também. Outra coisa que eu tenho percebido bastante é a minha questão de querências mesmo, assim. Eu nunca fui uma pessoa de querer grandes coisas, assim, muitas coisas, assim, ambiciosa, num sentido ao extremo, de sofrer por não ter. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e de correr atrás dos meus sonhos. E nisso sempre foi muito claro, sabe? De eu saber o que eu queria em relação aos meus sonhos. Porém, hoje, eu tenho percebido que a vida, ela é muito mais leve da forma que eu acreditava, sabe? As formas que hoje eu corro atrás, as formas que as coisas chegam pra mim, as formas que eu realizo mesmo e pratico aí os meus sonhos é totalmente diferente do que eu acreditava antes. Então, o caminho pra mim tá muito mais concreto, assim, sabe? Então, eu tenho percebido que através desse autoconhecimento, dessa maturidade, de eu saber o que eu quero, se tornou muito melhor, até mesmo em realizar os meus sonhos, de estar com o pé no chão, né? De saber o que eu quero, o que eu não quero. Então, assim, a vida pra mim tem muito mais sentido agora, porque antes, quando eu era mais nova, parecia que eu tinha mais vida do que menos tempo de vida. E eu ouvi essa frase, né, que me impactou muito. Tipo assim, vai chegar uma hora da nossa fase que a gente vai ter menos futuro do que passado. A gente vai ter muito mais passado do que futuro. Então, acho que eu tô nessa vibe aí, de valorizar o que realmente importa. Sei que eu vou viver muito aí, sei lá, até meus 80, 90, se Deus quiser. Né? Eu sempre falava que eu queria viver até 120 anos, mas eu espero que sim, né? Mas com consciência. Eu percebo que hoje eu consigo olhar, assim, mais pra minha vida. Acho que a gente começa a contar, né? Fazer essas contagens quando a gente vai ficando mais velha. Tipo, né? Como que a gente era antes. Porque antes a gente tava num processo de aprender ali, de construir, né? Não que a gente não esteja hoje, ou falando sobre mim, né? Não que eu não esteja hoje nesse processo de construir, porque eu tô construindo, sim, muita coisa. Mas eu acho que quando a gente é nova, a gente tem um pensamento diferente, um olhar diferente pro mundo. A gente é adolescente, a gente é novo. A gente não tem noção, né, realmente do que é a vida. Não que a gente tenha 100%, independente das idades. Aí é difícil, né, quem tenha 100% de noção, porque, sei lá, na minha concepção, a vida ela é muito misteriosa, sabe? Tento fazer o melhor, sabe? E aí vai pro próximo ponto do que eu aprendi com os meus 36 anos. Aprendi a estar presente, aprendi a me conectar com o agora, porque quando a gente sabe e valoriza o que a gente tem agora, as outras coisas que vão vir vai ser pra somar, né? Vai ser abundância, bênção. Mas quando a gente percebe as coisas que a gente tem agora, a gente valoriza isso aqui e agora. Então a gente faz o melhor com o que tem, sabe? Então eu tenho aprendido muito com isso, principalmente porque a gente tá em obra, né? Já falei em algum vídeo aí que a gente tá em obra, então assim, a gente mora 2 anos nessa obra, e com essa obra eu aprendi muito, estou aprendendo muito a valorizar o que é importante, a valorização do tempo, né? Saber gestar esse tempo, nutrir esse tempo e não jogar fora, sabe? Os momentos que é precioso, que é preciso. Então eu tô sempre ali, de olho aberto, presente, para observar que mesmo na correria do dia a dia, não entrar no automático, né? Tá valorizando o que tem. Eu sei que às vezes é duro, é difícil, né? Dependendo ainda da situação. Vamos falar aqui na minha rotina aqui de obra, morando na obra.
Tem dias que é muito cansativo, sacrificante, mas eu não deixo de olhar com carinho, porque eu sei que eu tô aprendendo, eu sei que a gente tá crescendo, evoluindo junto, né? Falando eu e meu esposo. Acho que vem muito disso tudo, né? Que eu vim aprendendo ao longo do tempo e chegando até aqui, os meus 36 anos. Eu acho que faz toda a diferença quando a gente tem esse olhar pra dentro e sabe, ah, não, isso aqui que é gostoso, é isso que eu quero valorizar isso. Pra mim, isso hoje é importante e eu quero seguir assim, sabendo o tempo das coisas, né? Não é no nosso tempo, nem tudo é no nosso tempo, acho que nada é no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus, no tempo, né? Nesse tempo. Eu falo, eu moro num sítio e eu tenho aprendido muito com a natureza, as sementes para eclodir, para começar a brotar, sabe? Para começar a dar os frutos, leva tempo, né? E a gente tem que ter paciência. Os animais também têm seu tempo. Nossa, é tudo tão bonito. Então eu tenho aprendido muito a observar a vida mesmo. Deixei de correr, mas não parei de fazer as coisas, mas eu comecei a estar presente e a observar muito a vida. Uma coisa assim que tá muito forte até esses meus 36 anos, mas a partir dos 30 principalmente, eu acredito, é que eu parei de ignorar os meus sentimentos, as minhas necessidades. É igual eu falei, né? Antes era o outro que meio que me conduzia, antes eu não sabia o que eu queria, e quando a gente não sabe, acontece tanta coisa dentro da gente que a gente prefere botar ali no cantinho e falar, deixa pra lá, depois eu resolvo, ou não tem coragem de falar, de se expressar, ou não se sente pronta, ou acha que tipo é bobeira, é frescura. Então eu parei com isso também. Hoje, como eu tenho esse autoconhecimento e cada vez mais eu busco isso, né? Aprender comigo mesma. Hoje as minhas necessidades são importantes, sabe? Meus pontos são importantes. Eu falar as coisas, eu expressar, eu saber, eu falar, cara, por que eu tô sentindo isso? Ou por que isso tá chegando até mim? Por que eu tô permitindo isso? Por que em determinada situação acontece isso comigo? Por que determinadas pessoas acham que pode fazer isso comigo? E aí eu comecei a botar um basta mesmo e dizer não, né? Como eu sempre falo. E aí eu aprendi muito a olhar pra mim e realmente respeitar as minhas questões. Isso é muito importante, porque fez toda a diferença. Porque eu não me coloco mais em situações que me fazem sofrer, né? É claro que acontecem coisas aí no dia a dia que a gente não tem muito controle, mas assim, eu consigo resolver e evitar aí, ao máximo eu passar por situações que, tipo, eu me coloquei nesse lugar mesmo inconsciente, principalmente inconsciente, né? Hoje, se eu me colocar em uma determinada situação, vai ser consciente e aí eu vou arcar ali com as consequências, né? Então, essa questão do cada ação uma reação, hoje eu tô muito consciente com isso. Então, eu penso muito mais, eu olho lá na frente e com isso eu evito que aconteça muitas coisas de negativo comigo. Então, parei de me anular, parei de me ignorar. Isso começou a elevar a minha autoestima, porque quando a gente vê que a gente é capaz de resolver uma situação, de dizer não e seguir em frente, né, sustentar literalmente essa atitude, né, fortalece a gente. Isso faz a gente ter autoestima, deixa a gente mais forte, sabe? Então, eu parei de me anular, eu parei de não olhar pra mim, de não cuidar de mim e nunca deixei de cuidar do outro, mas eu comecei a me colocar ali em primeiro lugar, porque eu penso que quando a gente não tá bem, quando a gente não tá forte, a gente não consegue ser forte pra ninguém, né? Então a gente tem que observar essas coisas aí. E até hoje, assim, né, nesses meus 36 anos, isso aconteceu muito ali depois dos 30, né? No começo ali dos 30. Eu tive aquela crise dos 30, né? Não sei se você já teve ou tá tendo. E assim, realmente foi um processo muito bom, mas muito doloroso pra mim. Porque, nossa, foram muitas questões e muitas coisas que eu já tenho falado aqui pra vocês, mas eu aprendi muito e eu cresci muito através disso. Fora que eu começo a olhar pra trás e percebo que eu não era tão frágil assim, que eu não era tão aquilo que eu achava naquela época, sabe? Porque tanta coisa que eu superei, tanta coisa que eu cresci, tanta coisa que eu evoluí, tanta coisa que eu passei, e isso, né, me trouxe quem eu sou hoje, porque eu sempre falo, né, que nós somos a partir de vários eus do passado. Então aquelas Camilas, né, do passado até hoje, ela formou quem eu sou. Então assim, eu olhando pra trás com essa consciência, né, de pensar mais, de observar, de estar presente, de olhar mesmo com a minha autoestima, saber quem eu sou hoje, né, o que eu sou e o que eu me tornei a partir dessas Camilas, eu vejo que eu era muito forte, que eu superei muitas coisas e tô aqui,
entendeu? Então isso me dá um fortalecimento maior ainda na minha autoestima, no meu pessoal, porque eu vejo, cara, como eu sou capaz de realizar as coisas, eu vejo como eu sou guerreira, como eu sou forte, como tem sido bom, né, esse aprendizado, assim, porque é muito bom quando a gente consegue estar disposta, aberta, né, acordada para resolver as nossas questões. Então, com tudo isso, eu comecei a valorizar muita coisa na minha vida, valorizar o que realmente é importante, né? E olhando literalmente pra mim, sabe, de verdade. Às vezes a gente fala, não, eu olho pra mim, só que não olha. Às vezes a gente deixa de fazer mínimas coisas que vai ser bom pra gente, sabe? Que vão ser coisas boas pra gente, que vai fazer a gente se sentir melhor, né? Mas só que na correria do dia a dia, pra gente se anular, por a gente, né, não se olhar de verdade, deixar o outro conduzir, a gente não preste atenção no que realmente é importante. Então, assim, eu aprendi que eu tenho que ter meu tempo, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que valorizar, eu tenho que me fortalecer, principalmente para mim poder estar forte aí no dia a dia, pro outro, para as pessoas que eu amo, que eu quero bem. Então, isso tem sido pontos importantes na decisão de eu ser uma pessoa boa para mim diariamente. Porque o autoconhecimento, ele tem que ser trabalhado todos os dias. A autoestima, ela tem que ser trabalhada todos os dias. Não é porque a gente tem essa consciência que a gente nunca mais vai passar naquele lugar, que a gente não vai voltar para aquele lugar. Pode acontecer da gente voltar, né, em determinadas situações. Às vezes a gente se coloca num lugar que a gente entra rápido no automático, mas a partir do momento que você tem consciência, você sai de lá assim muito rápido. Por quê? Porque você já sabe, né? Porque quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, é mais fácil pra gente ali resolver. Então, quando a gente vai para aquele lugar, a gente olha e fala, opa, peraí, eu não quero voltar para esse lugar, o que eu tô fazendo aqui? Então a gente vai seguindo por outro caminho, a gente faz ali, recalcula a rota, faz um outro caminho para voltar ali pro eixo. Então são essas coisas que assim eu venho aprendendo e muito mais, mas são pontos importantes aqui que eu tenho aprendido, né, com meus 36 anos. E às vezes você pode falar, ai, cara, eu não consigo me visualizar, eu não consigo saber quem eu sou, como eu tô, sabe? Eu não consigo ver os pontos positivos, o que eu consegui aprender até hoje. Então, gente, a dica que eu dou de verdade é você escrever. Às vezes a gente não consegue organizar os pensamentos, né? A gente olha assim, ai, mas então o que eu sou? O que eu aprendi? Então comece a escrever. Escreva assim aos pouquinhos, vai lembrando, vai escrevendo. Vai chegar uma hora que você vai olhar e falar, caramba, eu sou tudo isso, né? Isso é questão de prioridade, né? Às vezes fala, ah, cara, mas eu não tenho tempo, é tudo muito corrido. A gente tem que dar um jeito de ter tempo, de parar um pouquinho pra se olhar, sabe? Então escreva tudo que você já passou, as coisas que você já venceu, fases difíceis da sua vida, se você conseguiu realmente resolver, superar, e vai vendo, você vai mostrando as suas capacidades, isso vai levando a sua autoestima e você vai entendendo o que você já aprendeu e vai tirando base disso. Acho que escrever organiza muito o pensamento. Acredito que vão acontecer muitas coisas ainda comigo, que eu vou crescer muito, amadurecer muito, eu tô nesse processo, e o processo de autoconhecimento, ele é longo, né, acho que ele é eterno, a gente vai aprender até o último dia da nossa vida, se a gente quiser e estiver aberta para isso, mas até aqui, essa sou eu, até aqui o que eu aprendi, que eu tenho aprendido, eu vou compartilhando com vocês, né? O intuito do vídeo aqui é trazer as minhas experiências e talvez, alguma forma, tocar aí no seu coração, e se tocar, eu já vou ficar muito feliz, né? Porque se fizer sentido aí pra vocês, o intuito aqui é você ouvir a minha história e de alguma forma se conectar com você e você falar, caramba, isso faz sentido. Realmente, eu também passei por isso, porque, né, não é só eu que passo por determinadas coisas, às vezes você passa, claro que cada um tem sua forma de vivenciar, mas um monte de gente eu escuto que já passou por questões de autoestima baixa, de situações, de relacionamentos, de toxicidades, de problemas, de doenças, e assim a gente vai compartilhando, aprendendo, ajudando, né? Então o intuito aqui é isso. Pega aquela peneirinha, né? Penere ali o que foi importante pra você, você deixa, o que não for, você tira e segue a vida. Se fez sentido pra você, se você se conectou, já se inscreva no canal se não for inscrito, vai ser muito importante pra mim. E o YouTube também vai entender que esses vídeos são relevantes. E se tem alguma coisa aí a compartilhar, se fez sentido pra você, se não, o que você quiser compartilhar pra ajudar com as suas experiências, deixa aqui nos comentários que eu vou amar te conhecer, amar ler, e eu acredito que vai ajudar muitas outras pessoas também que vão chegando. Então é isso, até o próximo vídeo, um grande beijo, bye!